Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Obreiro Aprovado, O Ministério do Servo Bom e Fiel, do nosso irmão Brian, publicado pela editora Vida Cristã. Vamos ler hoje o capítulo 16, que fala sobre trabalhos com crianças, jovens e solteiros. E diz assim: o princípio de trabalhar com grupos específicos da igreja, ganha mais importância quando se pensam em crianças e jovens. Trabalhos específicos com criança e jovens melhoram a comunicação do evangelho e oferecem grandes oportunidades para seu crescimento espiritual. Uma congregação que providencia estudos, trabalhos e atividades para crianças e jovens entende a necessidade de tratar cada grupo etário da igreja de acordo com suas características. Incentiva a todos, mesmo na infância e juventude, a viver e servir a Deus como devem. Infância, adolescência e juventude exigem cuidados especiais e tratamento diferenciado. Não sendo adulto em miniatura, possuem suas próprias características e devem ser valorizados. Jesus disse sobre as crianças, abre aspas, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Fecha aspas, Marcos 10, 14. Paulo escreveu, abre aspas, ninguém despreze a tua mocidade, fecha aspas. 1 Timóteo 4, 12. São pessoas criadas à semelhança de Deus e devem ser tratadas com amor e dignidade, tudo dentro de um estilo de comunicação entendível a elas. Subtítulo: o futuro da Igreja depende grandemente do trabalho feito hoje com crianças e jovens. Eles representam a próxima geração de obreiros cristãos. Mesmo havendo regularmente conversão de adultos, boa parte daqueles que levarão para frente o trabalho de Cristo nas próximas décadas são hoje as crianças e jovens presentes nas atividades da Igreja. É preciso investir tempo, dedicação e amor com a geração nova. Daqui a 10, 20, 30 anos, serão eles os professores, pregadores, diáconos e bispos. Uma igreja que valoriza a infância e a juventude entende o valor infinito do ser humano, como Jesus ensinou, e também entende a velocidade do tempo. Dentro em breve, as crianças e jovens serão adultos e, não muito tempo depois, elas serão capacitadas por Deus para fazer avançar a obra de Cristo. Uma congregação que só pensa nos adultos acordará para a triste realidade de ter perdido uma geração inteira, formada pelos filhos desses adultos. Investir no, investir no futuro quer dizer ensinar a próxima geração como servir ao Senhor. Isso garantirá um trabalho sempre crescente, mesmo depois da morte da presente geração de obreiros adultos. Subtítulo: as crianças representam o tesouro futuro da Igreja. Bem treinadas, farão mais do que a presente geração possa imaginar. Por outro lado, negligenciadas, deixarão Cristo na maioridade por achar o mundo mais empolgante. As crianças precisam aprender os fatos básicos da fé e, de mais importância ainda, precisam gostar da vida espiritual. O trabalho com crianças visa, portanto, ensinar e animar, formando atitudes que as acompanharão para sempre. O trabalho básico é a classe da escola dominical. A professora ou professor, a beleza da sala, a didática adequada e o ambiente alegre cativa a criança.
Quantas vezes são os filhos que puxam os pais para a escola dominical? Cada classe deve ter atividade fora da sala de aula. A lição de casa aumenta a aprendizagem. Os passeios unem o grupo e atraem novos alunos. E os projetos de serviço mostram que a fé em Deus é atuante. As melhores memórias da infância devem ser a da escola dominical. A escola bíblica de férias é outra atividade semelhante. Uma série de 3, 4 ou 5 tardes de louvor, estudos e atividades. O mesmo número de horas de 2 ou 3 meses da escola dominical é usado numa semana. Além deste valor, a EBF evangeliza com facilidade porque pais e filhos estão buscando boas atividades durante as férias escolares. O formato deve ser adaptado de acordo com o número de crianças e obreiros. É desejável reunir todos numa assembleia e depois dividir em classes por idade. Segue-se um horário possível. Aí vou mostrar essa tabela em escuro aqui, não sei se dá para ver direito. Tá bem? Vou ler ela aqui, ó. 15 horas. Inscrição com crachás para tudo. Das 15 às 15h10, bem-vindas, explicação do propósito. Das 15h10 às 15h30, música cantadas. Das 15h30 às 16h, lição bíblica. Das 16 às 16h10, retorno da lição. Peças, fantoches. Das 16h10 às 16h50, divisão em classes. Reforço, jogos, lanches, memorização. Das 16h50 às 17h, despedida. A diferença visível entre meninos e meninas sugerem atividades diferenciadas. Os homens da igreja podem promover esporte e treinamento na conduta dos cultos públicos para os meninos. As mulheres podem ensinar trabalhos manuais para as meninas, além de orientação sobre o trabalho feminino para Cristo. Estas sugestões podem ser multiplicadas pelos interesses da criança e imaginação dos orientadores. Tanto ensino e incentivo resultam em crianças felizes no Senhor, prontas a serem discípulos de Cristo e já treinadas para serem obreiros ativos. A atuação hoje garante o sucesso do trabalho cristão de amanhã. Subtítulo: O trabalho com jovens não só assegura o futuro da igreja, como também anima o presente. Os jovens são a igreja de amanhã e, ao mesmo tempo, podem ser parte ativa da igreja de hoje. As atividades com os jovens, pois, treina para amanhã e capta a energia da juventude para a atualidade. O ensino da Bíblia e as atividades de louvor encabeçam o trabalho com jovens, afetando cérebro e coração, fé e devoção. O estilo descontraído incentiva a participação dos jovens, enquanto o estilo formal às vezes os afastam. Evangelismo e sociabilidade são duas outras necessidades do jovem discípulo de Cristo. Ele precisa aprender a fazer discípulos de outros e precisa crescer em todos os aspectos de sua vida. Precisa ser como Jesus, que cresceu em, abre aspas, sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, fecha aspas. Lucas 2:52. A Liga de Jovens, que começou em 1983, na 9 de julho, em São Paulo, atende a estas necessidades. Os jovens se reúnem todos os sábados das 16 às 18 para um programa variado. Há sempre louvor cantado
e uma mensagem bíblica dada por um dos moços. Há 4 departamentos. 2 pontos: espiritual, social, cultural e esportivo. Por meio de 2 coordenadores cada, um departamento apresenta um programa ou atividade por semana. Pode ser palestrante, convidado, exposição, debate, esporte na quadra ou até passeio. Assim, a programação muda cada semana, mantendo o interesse dos jovens e moldando seu caráter cristão e pessoal. Inicialmente havia orientadores adultos presentes. Nos últimos anos, porém, todo o planejamento e orientação são feitos pelos próprios jovens. Eles aprendem na prática como fazer uma programação e executá-la. É ótimo treinamento para serviço futuro no reino, além de fonte atual de evangelização e edificação de jovens. Muitas vezes, os adultos pensam erradamente que é preciso providenciar recreação para os jovens da igreja. O fato é que eles mesmos sempre vão se divertir. O que precisam é respeito e integração digna na vida da congregação, a participação responsável nos cultos, estudos e trabalhos da igreja terão grande benefício a eles e ao crescimento do reino. Desta forma, por meio dos jovens, o futuro da igreja está sendo assegurado e o presente muito abençoado. Subtítulo: Os adultos solteiros formam um grupo de grande potencial que dificilmente se realiza. Por serem adultos, possuem certa maturidade e autonomia, mas por serem solteiros, não se enquadram com facilidade no trabalho da igreja que é dirigido às famílias. Nota-se que a maioria perde o rumo certo na vida por não haver um papel bem definido na sociedade para eles. Desbloquear a força de trabalho dos adultos solteiros dará impulso substancial ao crescimento da igreja. A congregação precisa entender a situação dos solteiros e tentar facilitar seu serviço a Cristo em vez de isolá-lo. Além das atividades e aulas para os casados, jovens e crianças, devem existir igualmente amplas oportunidades para os solteiros. É preciso haver também interação entre os jovens adultos e os mais velhos. Os diáconos da igreja podem dar-lhe tarefa e treinamento para utilizar bem os seus talentos, capacidades e tempo disponível. Em termos bíblicos, ser solteiro abre portas em vez de fechá-las, como se pensa muitas vezes hoje em dia. Em vez de ser um obstáculo, ser solteiro é oportunidade. O apóstolo Paulo insiste nessa tese em 1 Coríntios 7, listando as vantagens que o solteiro tem. Incentiva os solteiros com as seguintes palavras, abre aspas: o que realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupe com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Fecha aspas. Está lá no versículo 32 a 35 de 1 Coríntios 7. Hoje deve existir a mesma valorização do solteiro na igreja, com sua liberdade de compromisso. Muito pode fazer para o reino de Deus. É preciso formar uma classe especial da escola dominical para adultos solteiros.
Tendo situação de vida diferente da dos jovens e dos casados, a classe oferece ambiente espiritual para aprendizagem, comunhão, evangelização de amigos e colegas. A classe da escola dominical serve de ponto de contato para outras atividades em grupo. Além da classe, deve haver incentivo para a existência de uma célula atuante de adultos solteiros. Ao lado do contato social, a célula influencia os participantes a usarem seus dons e até aptidão profissionais para Cristo. Esta pode muito bem ser uma célula mais ativa e produtiva da igreja, dada a maturidade e autonomia pessoal e financeira dos seus participantes. Como muitos dos missionários do primeiro século eram solteiros, abre parênteses, Paulo, Barnabé, Timóteo, etc., fecha parênteses, assim pode ser hoje, em termos locais, estaduais, nacionais e internacionais. Não há limite para as possíveis realizações desse grupo vital. Com o incentivo congregacional e a responsabilidade pessoal de todos os integrantes, o grupo de adultos solteiros representa uma força impressionante para o trabalho de Cristo. Classe da escola dominical, célula ativa e tomada de consciência pessoal revolucionarão a vida dos solteiros, dos seus conhecidos e da própria igreja. Uma fonte neotestamentária de obreiros será redescoberta. Conclusão. Pela graça de Deus, a Igreja investe no futuro por meio de trabalhos atuais com crianças, jovens e solteiros. O ensino e a atividade com estes três grupos prepararão o caminho para a Igreja do futuro e cuidarão no presente de pessoas que não são às vezes valorizadas. Os solteiros já têm condições de atuar com grande desenvoltura. Os jovens podem, além de planejar e executar seus próprios trabalhos, trazer outros jovens a Cristo. As crianças são o investimento para um futuro melhor até a volta de Cristo. O trabalho com grupos específicos da igreja traz inúmeros benefícios. Iniciativa e zelo agora darão resultados significativos no futuro e na eternidade. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você estiver gostando da leitura desse livro, O Obreiro Aprovado, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser um obreiro aprovado pelo Senhor. Tá bem? Se você quer um estudo bíblico, tanto pessoal como pelo WhatsApp, me inscreva. O meu e-mail é ronaldozm@gmail.com. Está aí na descrição do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?